Olá, boa tarde. Agradeço à comissão pelo convite e parabenizo a mesa pelas brilhantes apresentações. Ainda não é a última palestra, apesar do tema, tá? Então, ainda tem jornada de enfermagem. Muitos devem gostar de vinho e estar interessado nesse tema, mas a gente vai conversar um pouquinho a respeito do que tem na literatura. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Nessa apresentação, nossa agenda é falar sobre a composição química e o histórico do consumo do vinho, o consumo de álcool versus a saúde e o vinho e as doenças cardiovasculares. Então, começando, o vinho é uma das bebidas alcoólicas mais antigas, foi descoberta há mais de 8 mil anos. Desde Hipócrates até Galeano falam de vinho e trazem ele como um antídoto a algumas enfermidades. O vinho, ele é um processo de fermentação que vem desde a uva, que pode ser a uva escura, né, a uva roxa ou a uva verde, e ele é fermentado com a sua casca, e a partir disso ele passa por um processo de pressurização, depois um processo de envelhecimento até o engarrafamento. Os compostos do vinho mais importantes e mais estudados são os polifenóis. E aí na apresentação tem que é a junção de um OH com um benzeno, né? Os polifenóis, eles dão a cor ao vinho, a acidez e o amargor do vinho, e eles aumentam em incidências de maior incidência UV, ou quando a uva sofre algum tipo de lesão, digamos assim. Então, é uma forma de proteção da fruta e muito favorável aí a nosso consumo. Eles são divididos em flavonoides, não flavonoides e flavon-3-ols. Dentro dos nossos vinhos atualmente também tem sulfitos, que são conservantes, antioxidantes e antimicrobianos, que a Anvisa legisla sobre a quantidade de sulfitos que pode ter em cada garrafa de vinho, em cada concentração, porque são agentes que causam sabidamente alergias. Tem o etanol, que é o álcool, e a água. O polifenol mais estudados é o resveratrol. Aqui esse estudo traz um pouquinho sobre como a altitude vai mudar a composição química dos vinhos. Então, tanto a localização do vinhedo, a variedade da planta, os sistemas de condução solar e radiação solar vão influenciar. E é importante a gente falar nisso porque a gente está num processo de aquecimento global. Então, isso pode mudar a composição da uva de 8 mil anos atrás para os vinhos atualmente. Sobre o consumo de álcool versus a saúde, aqui a gente trouxe uma revisão sistemática e meta-análise sobre o consumo de álcool e o risco de qualquer causa de mortalidade. Essa revisão sistemática foram inclusas 107 estudos, que veio desde 1980 até 2021, e o desfecho primário era óbito por qualquer causa. Foram incluídos estudos de coorte, uma população de mais de 4 milhões de participantes foram incluídos na revisão, com 425 mil óbitos. O objetivo era fazer a associação da média diária do consumo de álcool com a mortalidade por qualquer causa. Eles avaliaram os desfechos pelo risco relativo, o intervalo de confiança de 95%, e fizeram a avaliação dos confundidores e regressão linear de Egger. Aqui nessa tabela, então, sobre o risco relativo por qualquer causa de mortalidade, ele divide em 2 grupos de referência. O primeiro são os pacientes abstêmios que nunca usaram álcool em sua vida, né, em sua rotina, e aí mostra que os ex-bebedores, né, e os abstêmios mantêm risco de qualquer causa de morte.
Baixos volumes de álcool, ou seja, 1,30 gramas a menor que 25 gramas diária, tem um risco relativo de 0,85% estatisticamente significante, e alto volume de álcool tem um risco relativo de 1,35%. Quando eles fazem a análise dos confundidores e os ajustes, aí a gente percebe que o baixo volume de álcool, ele perde a significância estatística, então acaba mantendo níveis de risco para qualquer causa de morte. Em relação ao grupo de referência de bebedores ocasionais, também apresenta em alto volume e muito alto volume de álcool, ou seja, 45 a menor que 65 gramas ou maior ou igual a 65 gramas, aumento de risco de morte. Essa outra revisão de literatura que tenta avaliar se o vinho talvez possa salvar essa questão, ela traz as recomendações internacionais sobre o consumo de álcool, e daí traz que a Sociedade Internacional de Hipertensão, agora em 2024, idealiza 0, que seria o adequado, mas até 2 drinks para homens e 1 drink para mulher. A Sociedade Europeia de Hipertensão também informa que os bebedores maiores de 3 drinks por dia devem ser orientados a diminuir o consumo, porque isso abaixa a pressão arterial. A Sociedade de Diabetes não recomenda, a Sociedade Europeia de Cardiologia traz no máximo de 100 gramas por semana. A Sociedade de Alterações Lipídicas traz que o consumo de álcool deve ser mínimo. A Sociedade de Hipertensão traz que o consumo de álcool para homens pode ser de 20 a 30 gramas de álcool por dia, mas não mais do que 140 gramas, e a primeira sociedade que traz essa questão de não ser os 7 dias da semana, mas sim, no máximo, 5 dias da semana, e para a mulher uma quantidade menor, 10 a 20 gramas de álcool por dia, e não mais 80 por semana, mantendo dias não alcoólicos. A Sociedade Americana traz também 2 drinks, menos que 2 drinks para homem e 1 para mulher, e a Sociedade da Dependência Química Alemã traz menos de 24 gramas para homem e 12 gramas para mulher. Lembrando aqui que nos Estados Unidos, 1 drink de álcool equivale a 14 gramas, mas é maior do que na Europa, que é de 10 a 12, e no Brasil, que é de 12,5. Esse estudo de coorte publicado na Espanha, eles acompanharam mais de 20 mil sujeitos por até 12 anos, média de 12,1 anos, com o objetivo de avaliar a adesão à dieta mediterrânea comparada com o consumo de álcool em indivíduos abstinentes, baixo consumo de álcool, médio e alto consumo de álcool. O desfecho seria a mortalidade por qualquer causa e tiveram 460 óbitos aí. Lembrando que dieta mediterrânea é uma dieta não só do consumo de vinho todos os dias, normalmente associada à refeição, mas também de muitos vegetais, peixes e frutos do mar, o que não é muita realidade do nosso país. Nesse estudo, então, o valor de referência era o vinho tinto, e ele apresenta para todas as causas de mortalidade, beber cerveja, vinho branco, destilados, aumenta a mortalidade. Para os eventos cardiovasculares de maior gravidade também, para o aumento de cirrose hepática também, e aqui ele traz a referência de com ou sem acompanhamento da refeição, mostrando que sem a refeição também aumenta maior mortalidade. Então, esse estudo traz a divisão, né, da composição do vinho nos polifenóis e no etanol, e aí a gente apresenta
que tem muitos efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, aumenta o metabolismo de glicose, diminuindo a resistência insulínica, diminuindo a oxidação de LDL, o fibrinogênio, aumentando o óxido nítrico. Porém, o etanol, que também faz alguma dessas funções, ele tem toxicidade para o nosso corpo, e isso já é sabido que aumenta o risco de mortalidade por qualquer causa. Então, aqui um artigo sobre a dieta mediterrânea e o aumento da mortalidade nos pacientes com essa síndrome, estudo de coorte, com dados prospectivos, mais de 8 mil participantes com síndrome metabólica, em relação à associação da dieta mediterrânea, cada um dos compostos da dieta mediterrânea, depressão, sedentarismo, com a mortalidade de qualquer causa e com a mortalidade cardiovascular. E aí, o que foi estatisticamente significante foi que o consumo de vegetais, legumes, nuts, me perdi. Castanhas, obrigada. Castanhas e azeite, mufa é azeite de oliva, eles têm estatística significância menor para a mortalidade de qualquer causa e na mortalidade cardiovascular também, os vegetais e a carne. A carne com aumento da mortalidade. E o álcool não teve significância estatística para a mudança desses desfechos. E o vinho e as doenças cardiovasculares, né? Temos muitos estudos falando disso, estudos de diferentes formas de organização, né? De diferentes metodologias. Eu vou apresentar alguns para vocês para a gente concluir a aula. Então, esse estudo aqui de 2018, ele foi uma revisão de 119 estudos publicados entre 2013 e 2018, e ele já queria comprovar os benefícios do vinho à saúde. Foram incluídos estudos clínicos, revisões sistemáticas e meta-análise com diferentes desfechos: cardiovascular, saúde mental, câncer, microbiota intestinal, peso corporal e síndrome metabólica. Entre alguns dos resultados aqui do estudo, a associação entre o consumo de vinho e o desfecho, a doença cardiovascular, a gente vê na quarta coluna que todos tiveram bons desfechos, somente um dos estudos não teve, porém, quando a gente vai avaliar a coluna dos pacientes incluídos, da dose e do tempo de exposição, ou seja, o jeito que o estudo foi organizado, a gente vê que não tem uma consistência. Então, tem estudos que incluíram pacientes saudáveis, outros estudos com paciente com hipercolesterolemia. A dose também ela variou bastante nessa revisão, e tiveram estudos que avaliaram outras bebidas, além do vinho, estudos que avaliaram mais os polifenóis, como os presentes na cebola roxa também. Então, o tempo de exposição também foi diferente, e teve um dos estudos que não teve mudança na pressão arterial. No desfecho cardiovascular. Agora, em relação à pressão arterial, os estudos incluídos, eles apresentam alguns aumento ou não diferença estatística na pressão arterial, e outros apresentam redução da pressão arterial 3 a 4 horas após ingestão, e uma redução significante durante o dia. Em relação à flora intestinal, todos os estudos incluídos que avaliaram esse desfecho apresentaram boa mudança na flora intestinal. Aqui mais um estudo mostrando, né, que a gente precisa continuar a estudar sobre isso, porque ainda tem debates importantes. Incluiu 91 estudos e queria correlacionar também o vinho tinto com a saúde. Foram estudos clínicos com diferentes desfechos. Esses estudos apresentaram desfechos a curto prazo benéficos do consumo do vinho para efeito antioxidante, sistema de coagulação e função plaquetária, função imunológica, perfil lipídico e microbiota, mas possível prejuízo para a hipertensão, para o nível de hemocisteína e para a função gastrointestinal.
Esse estudo avaliou polifenóis, é um estudo de revisão sistemática com meta-análise, e avaliou os polifenóis, a suplementação de polifenol com a saúde vascular, e aí 48 estudos em modelos animais e 40 estudos em humanos. A meta-análise entraram 37 estudos em humanos de estudos clínicos randomizados, e os desfechos eram pressão sistólica, diastólica, dilatação mediana do fluxo e reatividade cerebrovascular. O objetivo era comparar a eficácia do polifenol de vinho tinto e do resveratrol nos desfechos vasculares em modelos animais e humanos. Lembrando que neste estudo não foi o vinho que foi avaliado, mas os compostos do vinho suplementados. Então, por ser uma revisão sistemática, ele dividiu em 4 grupos o impacto da pressão arterial sistólica da suplementação dos polifenóis de vinho tinto comparado com placebo. E daí, no primeiro grupo, que é o grupo de doentes, de pessoas com risco, ele avaliou um efeito de menos 3,24%, com P significativo. No estudo, na comparação entre os indivíduos saudáveis, 0,67%, e no total, deu um índice de razão de risco de menos 2,62%. Já na pressão, mantendo na pressão arterial sistólica, mais outros 2 grupos, que é o grupo que não foi suplementado com flavonoides, resveratrol, manteve menos 1,35% de razão de risco, e no suplementado, menos 3,87%, mantendo, então, um índice negativo de 2,62 na pressão arterial sistólica. Já na diastólica, esses índices foram menores para a população com risco de menos 1,25 e na população saudável de menos 0,97. Essa última revisão sistemática, então, que avalia o consumo do vinho com a saúde cardiovascular e a mortalidade cardiovascular, 25 estudos incluídos na revisão, porém somente 22 incluídos na meta-análise. Os desfechos era óbito por doença cardiovascular, presença de doença cardiovascular e doença da artéria coronária. Foram incluídos coorte com um segmento de 4 a 25 anos e estudos de casos controle, mais de 1 milhão de participantes inseridos nessa meta-análise, com o objetivo de associação do consumo do vinho com os desfechos, e essa associação, se ela poderia ser afetada pelas características do sujeito ou dos estudos. A avaliação de associação pela razão de risco, intervalo de confiança de 95 e meta-regressão dos efeitos aleatórios. Então, aqui, em relação à doença da artéria coronária, também obteve um risco relativo de 0,76, em relação à presença de doenças cardiovasculares, 0,83, e mortalidade por doenças cardiovasculares de 0,73. Quando eles fizeram a meta-regressão para os efeitos confundidores, né, os dados da população, como média de idade, porcentagem de mulheres, tempo de segmento dos estudos, não obteve estatística do p-valor, ou seja, não mudou os dados acima apresentados. Então, esse último estudo de 2023, ele concluiu que o vinho apresenta associação inversa à mortalidade por doença cardiovascular, a presença de doença cardiovascular e DAC. A idade, a quantidade de mulheres e o tempo de segmento não afetaram essa associação. O estudo possui limitações, então não foi possível avaliar a relação do tipo de vinho, a quantidade de álcool e sexo dos participantes, e o estudo teve um viés de publicação em relação ao desfecho das doenças cardiovasculares, e eles sugerem que novos estudos devem ser feitos para comparar o tipo de vinho e a dieta das populações. Então, o que fica, né, do encontro de hoje, se é proteção ou risco? Nós, como enfermeiros, a gente vai precisar avaliar
integralmente, globalmente, os hábitos de vida dos nossos usuários, né, os nossos pacientes. Se eles já consomem ou não consomem vinho, qual é o tipo de bebida que eles consomem, porque podem ser outras bebidas alcoólicas, qual é a dieta que ele faz, os hábitos de vida, para a gente poder fazer as orientações. Pensar que as mudanças climáticas, ou seja, a época de produção de vinho que a gente está é diferente do passado, então pode mudar na composição do vinho. O consumo de álcool já é sabido de literatura que vai aumentar a mortalidade por qualquer causa, e os estudos parecem demonstrar que o vinho de baixa a moderada quantidade pode ter uma proteção a desfechos cardiovasculares, porém ainda com muitas controvérsias. Então, acho que precisamos estudar mais sobre o vinho em diferentes populações, talvez excluindo os ex-bebedores da amostra, somente abstêmios ou aqueles que realmente consomem vinho, e quantidade de vinho, tipo de vinho, e as possíveis substituições. Então, a gente tem que pensar muito na qualidade da dieta do nosso paciente, porque os polifenóis podem ser encontrados também em outros alimentos, como chás e outras frutas. Minhas referências, agradeço.